Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este canal onde eu falo tudo sobre neuroaprendizagem com você. Hoje eu separei um tema bem importante que tem a ver com o transtorno do espectro autista. Nós vamos desmistificar algumas ideias que foram espalhadas por aí. O mito de hoje, para desconstruir, é o mito da mãe geladeira. Você já ouviu falar nesse termo? Deixa aqui nos comentários e roda a vinheta, bora conversar sobre esse assunto. Certo, mas o que raios é esse mito da mãe geladeira, Renata? O que é ele? Nunca ouviu falar. O mito da mãe geladeira, ela atribui a responsabilidade da criança ter os sintomas do autismo à mãe, responsabilidade materna. Claro que os outros membros da família também são responsabilizados, mas a carga maior é depositada na mãe. E qual que é a culpa dessa mãe? Nesse mito, diz o seguinte: que o fato da mãe ter um afastamento emocional, não dar afeto suficiente para essa criança, não dar carinho para essa criança, não acolher essa criança, não criar um vínculo emocional com essa criança, é por isso que ela apresenta este transtorno, apresenta esses sintomas do autismo. Essa ideia ela já foi superada, vários pesquisadores já romperam com esse mito, mas ele ainda é muito espalhado por aí. E por isso que eu decidi vir aqui na internet conversar mais um pouco, explicar de onde que surgiu essa ideia e por que ela é sim ultrapassada. Para isso, eu trouxe alguns autores para respaldar aqui a minha fala e para te contar também um pouco da onde que tudo isso surgiu. O primeiro autor é esse moço aqui, o Kanner. Se você está pesquisando sobre autismo, você já ouviu falar sobre ele, já ouviu falar sobre o trabalho dele. O que ele diz? Ele teve um trabalho mega relevante na área de TEA, por conta que ele conseguiu separar o autismo de esquizofrenia. Até tempo atrás, na verdade, pensava-se que era a mesma coisa e o Kanner desmistificou essa ideia. Certo, mas então não foi ele que espalhou por aí o mito da mãe geladeira? Não foi ele, mas tem uma observação que ele fez durante a sua pesquisa que pode ter motivado esse mito surgir. O Kanner, no seu grupo de pesquisa, ele observou várias famílias e essas famílias apresentavam sim certo afastamento emocional em relação à criança que possuía esse diagnóstico. Tinha esse afastamento, não tinha aquele vínculo forte, aquela troca de carinho. Outro item que ele levantou também é que eram pais mais estudados, mais ocupados e tinha talvez seja por isso que tivesse esse afastamento. Mas vale lembrar, ressaltar por aqui, que esse não foi o foco do Kanner. O Kanner não queria discutir se era a família que contribuía com isso, se não era. Foi só apenas uma observação que ele fez durante a sua pesquisa. Outro autor bem importante é o Hans Asperger. Você com certeza já deve ter escutado falar o nome dele por aí, porque inclusive um dos transtornos de autismo leva o nome dele, leva o nome de Asperger. E ele foi o principal responsável por identificar os sintomas, realmente categorizar lá os sintomas do autismo. Quem que foi esse grupo de pesquisa dele? Ele pesquisou um grupo de meninos que receberam esse diagnóstico. Um dado bem interessante da gente pensar, porque até pouco tempo atrás pensava-se que meninas não recebiam diagnóstico de autismo, apenas os meninos. E o Hans pesquisou inclusive só meninos. Hoje em dia a gente já percebeu que não, que meninas também podem apresentar este diagnóstico. Mas certo, quais foram os sintomas que o Hans Asperger identificou do autismo, além dessa dificuldade em se relacionar e manter essa interação social? O primeiro ponto são ações repetitivas, uma rotina rígida é o segundo ponto. O que é isso de rotina rígida? Para uma criança diagnosticada com autismo, sair da rotina desestabiliza ela emocionalmente, desorganiza ela emocionalmente. Então, essa criança precisa, sim, ter uma rotina rígida. Outro aspecto observado como sintoma é fixação por um objeto. A criança acaba fixando, ficando muito tempo brincando com aquele objeto, com Lego, com peças de encaixe, com empilhar as coisas. Tem fixação por isso. E
Dificuldade de aprendizagem como um todo. Uma aprendizagem geral, ele apresenta essa dificuldade apesar de ter a memória bem desenvolvida, porque ele repete muitas atividades que ele faz diariamente, por isso que a memória desenvolve. Nosso cérebro aprende por repetição. Mas, mesmo ele tendo essa memória desenvolvida, ele tem essa dificuldade de aprendizagem por conta da sua interação social. Nós, seres humanos, aprendemos através da nossa interação social. E como a criança que recebe esse diagnóstico tem essa dificuldade em interagir, acaba tendo como prejudicado aí a sua aprendizagem como um todo. Certo, ele identificou os sintomas. Agora eu vou trazer para você o autor que foi sim responsável por espalhar por aí este termo, esse mito da mãe geladeira. Foi o autor Bruno Bethlehem. Nesse livro aqui que vai aparecer para você, esse livro, inclusive, ele se tornou um best-seller, por isso que viralizou esse conceito, essa ideia do mãe geladeira, e ele traz pela primeira vez a culpabilidade dessa criança apresentar sintomas do transtorno do espectro autista depositados na mãe, nesse afastamento emocional, nessa frieza, por isso que mãe geladeira, nesse tratamento frio em relação ao filho, nesse tratamento aí de não dar afeto, de não dar carinho. Foi ele que começou com essa pesquisa, começou com essa ideia. Porém, várias famílias, ao se depararem com esse mito da mãe geladeira, decidiram investir. Inclusive, uma curiosidade para você, as maiores pesquisas na área do transtorno do espectro autista foram investidas através de famílias que tomaram essa iniciativa de ir lá, de investir em pesquisas, de procurar entender mais sobre o autismo e começar a superar esses mitos que surgiram ao longo dos anos. Inclusive, o próximo autor, que foi o primeiro responsável aí por apresentar ideias que superam o mito da mãe geladeira, que é o Bernard, esse senhor simpático aqui. Ele também publicou um livro que chama Autismo Infantil, porém ele não viralizou tanto esse livro. Como que ele descobriu essa pesquisa, como que ele decidiu desenvolver essa pesquisa? Ele é psicólogo e o seu filho também foi diagnosticado com autismo. Foi aí que ele teve a motivação para superar essa ideia do mito da mãe geladeira e também para compreender mais sobre esse mundo das crianças que receberam esse diagnóstico. Ele foi um autor mega importante, mega relevante para as pesquisas de TEA, fundou várias associações importantes também para auxiliar essas famílias. E nesse livro, Autismo Infantil, lá no prefácio ele tem contribuições do Kanner, que foi o autor que eu mostrei lá no começo desse vídeo. E também no final do livro ele apresenta várias perguntas, um questionário mesmo, para auxiliar essas famílias a conhecerem mais as suas crianças. Por isso que ele ajudou muitas famílias que receberam esse diagnóstico. E por que ele foi responsável também por superar essa ideia do mãe geladeira? O primeiro autor responsável. Porque pela primeira vez ele apresentou o fato de que o autismo é neurobiológico, tem esse aspecto genético. O Bernard foi o primeiro autor, pesquisador, que trouxe aí para superar justamente essa ideia do mãe geladeira e dizer que não é culpa de ninguém a criança ser daquela forma, ela é apenas uma criança neurodivergente e que possui as suas singularidades aí que precisam sim ser respeitadas, não é culpa de ninguém. E aí, me conta aqui nos comentários, esse assunto gerou valor para você? Você tem interesse em aprender mais sobre diferentes temas? Deixa aqui alguma sugestão que eu vou preparar um conteúdo específico e especial para você. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então não deixe de se inscrever e curtir o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Um beijão e até semana que vem com mais conteúdo por aqui.